Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. No programa de hoje vamos conhecer mais sobre o PIBID, Programa Institucional de Iniciação à Docência. Acompanhe agora no programa Questões. O PIBID, Programa Institucional de Iniciação à Docência, é uma proposta para aperfeiçoar e valorizar a formação de professores da educação básica e vem contribuindo para se melhorar o sistema educacional brasileiro. O PIBID é um projeto de apoio à docência. E o diferencial dele é que a gente faz um intercâmbio mesmo, né, entre a comunidade acadêmica, a universidade e as escolas de educação básica. Ele vem fomentar realmente o incentivo a ser professor e ele vem fazer o diferencial de realmente mostrar a esses alunos que estão cursando licenciatura o que é ser professor. É proporcionar uma nova realidade para esses alunos, tirar eles da universidade e levar para as escolas básicas. Então esse é o grande diferencial do projeto. E é importante porque essa inserção acontece antes do estágio, antes do período de estágio do aluno. Então, é uma formação contínua com os professores da escola de educação básica, com os professores da academia e os alunos. A formação de professores no interior do Brasil se expandiu a partir de 1960. A FUNED é exemplo disso. Constituída em 1964 no centro-oeste de Minas Gerais. Iniciou suas atividades com os cursos de Ciências Sociais, Filosofia, Letras e Pedagogia. Hoje, depois de 50 anos, é possível afirmar que a formação de docentes no país sofreu grandes mudanças. A formação dos professores, né, de modo geral no Brasil, ela se deu inicialmente de uma forma muito tecnicista e para atender uma demanda econômica e social do período, e assim vem sendo, no intuito de formar a categoria, né, de professores para atender as demandas sociais. De lá, da década de 60 para cá, houve muitas, grandes mudanças e elas implicaram muito, inclusive, nos cursos de docência. Nesses 50 anos, os próprios conceitos, os fundamentos da educação mudaram e vários fundamentos da educação mudaram, a relação professor-aluno, professora-escola, qual que é o objetivo do ensino, as metodologias do ensino, qual que é o objetivo da educação, o que se espera de um aluno que tenha completado a educação básica. Então tudo isso mudou, isso tem um impacto muito grande. Desde o início da formação de docentes no Brasil, percebeu que um dos principais impactos foi o rápido crescimento das redes públicas e privadas do ensino fundamental e que são vivenciadas até hoje. Cada vez mais a formação de professores assume uma forte importância, não apenas na sociedade, mas na estruturação de um ensino de qualidade, principalmente na rede pública. Então hoje, eu acho que talvez um dos impactos que a gente possa falar de todos esses anos, que eu considero um impacto muito importante, é uma perspectiva diferenciada do professor. O professor ele não é simplesmente uma pessoa que repassa o conteúdo. Então, essa relação, assim como que era um modelo de aula tradicional, onde o professor está lá para repassar um conhecimento, para repassar um conteúdo, isso vem sendo muito problematizado nos últimos anos e isso tem um impacto muito grande na formação do professor. A formação hoje ela é muito mais diversificada e atendendo principalmente aos aspectos da pesquisa, que o professor precisa ser alguém que pesquisa e pensa na formação dele, na formação dos alunos, num projeto que atenda a escola, o espaço social, o espaço cultural onde ela se dá. A formação ela vem modificando muito, inclusive porque a sociedade muda, inclusive porque os alunos, as crianças também mudam, A formação docente ela é um desafio.
formar professores é hoje um questionamento que todo o MEC e a própria CAPES vem fazendo em relação a quem são esses professores e como eles vão estar instituídos, colocados dentro da prática. E aí esse é o desafio, é formar professores que estejam conscientes, que façam articulação entre a teoria e a prática. E o PIBID busca isso. O PIBID ele vem para mostrar a importância desse ser professor, para tentar fazer um diálogo com essa educação básica, para mostrar para esse nosso aluno essa importância desse papel dele e ele conseguir perceber que essa escola que ele vai trabalhar, né, dentro da educação básica, que é possível ter mudanças e é possível relevante o papel dele. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre o PIBID, Programa Institucional de Iniciação à Docência. No próximo bloco, acompanhem quais são os principais projetos e experiências dos cursos de licenciatura do ISED. FUNED, 50 anos de uma história para sempre. A integração entre a escola pública e a formação de professores é um dos principais avanços promovidos pelo Programa Institucional de Iniciação à Docência, PIBID. No ISED, há a participação de todos os cursos de licenciatura nas atividades e projetos do programa. A FUNED ela já desenvolveu um trabalho com as escolas, né, de educação básica anteriormente à existência desse projeto PIBID. E no final de 2013, a CAPES, pela primeira vez, estendeu esse programa para as universidades particulares, né? Então, nós resolvemos propor um projeto dessa natureza e fomos aprovados no início de 2014. E fomos contemplados com 7 subprojetos, ou seja, a gente abrange todas as nossas 6 licenciaturas, mais um subprojeto interdisciplinar, e iniciamos o projeto nesse edital que teve início, né, no início de 2014, e finalizamos agora o nosso primeiro ano de trabalhos. Nós estamos inseridos em 14 escolas municipais e estaduais, com 223 acadêmicos dos cursos diferenciados, como História, Educação Física, Pedagogia, Letras, interdisciplinar, pedagogia. Temos os professores, também supervisores das escolas que são bolsistas, nossos professores coordenadores de área que são bolsistas, e vamos estar avaliando aí essas escolas que são nossas parceiras, quais vamos continuar, se vamos ter alguma troca, algum remanejamento, mas é um projeto que mexeu e mexe hoje, né, com todas as estruturas dentro da educação básica de Divinópolis, com certeza. Não temos dúvida disso, mediante as avaliações que temos tido do projeto. Desde 2007, foi implementada em todo o país, por meio da CAPES, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. O objetivo do programa é aperfeiçoar e valorizar a formação de professores para a educação básica, com projetos desenvolvidos em escolas públicas, já no início da formação acadêmica. O papel do supervisor, né, é acompanhar as bolsistas, né, nas atividades aqui na escola, avaliar, dar um certo direcionamento, né, e acompanhar a formação delas. Nesse processo, né, entre essa integração entre universidade e escola. O PIBID como um projeto muito positivo para a escola, porque ele te engaja de forma
antecipada na escola. Então você acaba acompanhando a realidade de várias escolas. E no caso do curso de Educação Física, ele nos mandou para escolas periféricas. E a gente pôde conhecer a realidade daquelas escolas, a realidade dos alunos das escolas. E isso nos preparou melhor para aquilo que virá na nossa formação. O coordenador, né, ele apresenta uma proposta que é negociada junto ao supervisor. E a partir dessa negociação, dessa discussão da demanda que a escola sente frente àquela proposta, são planejados os trabalhos em concordância entre os bolsistas, os coordenadores de área e nós, supervisores, que atuamos na escola. Na UENG, Unidade Divinópolis, o PIBID começou seus trabalhos no ano passado e os cursos de licenciatura já estão envolvidos em 7 subprojetos, contando com o trabalho de 13 coordenadores, 27 supervisores e 220 alunos, que atuam em 14 escolas nas cidades de Divinópolis, Itaúna e Carmo do Cajuru. Os projetos aqui desenvolvidos foram bastante interessantes, eles envolveram jogos, e juntamente com os jogos, conteúdos que nós lecionamos na escola, associado à formação linguística. Os alunos do curso de letras trouxeram essas possibilidades a partir de atividades lúdicas, o que interessou bastante aos nossos alunos e a nós professores. Estar dentro da sala de aula, num projeto como esse, num programa como esse, nos possibilita estar levando a teoria aprendida no campo acadêmico, na sala, né, na faculdade, nos permite levar isso para as nossas experiências lá durante o projeto. O estagiário, ele vai para a escola e lá ele fica pela conta dele mesmo. E aí ele mesmo que tem que se virar dentro da escola. No caso do PIBID, não. Eu estou aqui antes de iniciar os projetos, foram apresentadas todas as estruturas da escola, físico, burocrático, a documentação, regimento escolar, os funcionários mesmo da escola, para que elas conhecessem, para que elas conseguissem entender o espaço que elas iam trabalhar dentro deles para depois a gente começar. O PIBID propicia que a gente alie essas teorias à prática, né? Porque o estágio é um pouco diferente do PIBID, porque quando nós vamos à escola como estagiários, a gente tem sempre aquele olhar de observador, né? E como PIBIdianos, quando a gente vai à escola, a gente está sempre indo para acrescentar alguma coisa. Porque só com o estágio não dá para vivenciar tanto essa rotina, o dia a dia mesmo dos alunos. Com o PIBID, nós já colocamos em prática, né, a rotina de ser o professor, tanto no planejamento, na montagem das aulas e na execução. Todos os subprojetos, eles levam para a educação básica temáticas transversais e trabalham temas muito interessantes com as escolas. Então, uma parceria entre a universidade e a escola pública do município de Divinópolis e também região, porque nós atendemos 2 cidades. Há uma discussão do que é importante de ser trabalhado, o coordenador, o supervisor e os alunos vão fazer essa discussão, e essa discussão é trazida para dentro da discussão entre os coordenadores e a gestão, e há a construção desses subprojetos, né? Ele busca um professor que tenha o conhecimento teórico dentro da academia e que faça essa interlocução com desse conhecimento lá na prática, com uma discussão, uma interlocução com o professor que já está na praxis do ensino da educação básica. Esse professor dialoga com esse aluno e aí eles elaboram propostas em relação a como ser professor e como executar essas ações do fazer docente. O Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre o PIBID, Programa Institucional de Iniciação à Docência. No próximo bloco, saiba mais sobre a importância da interação entre a formação de educadores e a escola pública.
50 anos de uma história para sempre. Em Divinópolis, o PIBID, Programa Institucional de Iniciação à Docência, desenvolve diversos projetos e atividades para a formação, no exercício da prática educativa, do estudante de licenciatura. O seminário, ele vem nos mostrar, principalmente com a presença da escola dentro da academia, com a presença dos supervisores, né, nos relatando quanto hoje é importante os nossos projetos dentro das suas escolas, quanto eles fazem o diferencial dentro da escola, que estamos no caminho certo. Foi uma oportunidade ímpar, né, para compartilhar tudo que estava sendo feito entre os subprojetos no ano de 2014. Então, tivemos palestras, mesas de apresentação de trabalhos, em que os bolsistas puderam apresentar tudo que fizeram em 2014 e mostrar, né, entre os cursos, o que foi possível fazer, o que foi feito nas escolas. Então, essa troca de experiência realmente ressignificou a prática docente deles, né? E ouvir pessoas falando sobre prática docente, sobre ser professor, realmente deu um gás diferente em nossos alunos e em todos que estavam participando desses seminários. Claro que tivemos avanços, né? Acreditamos muito nesses avanços, mas também temos críticas ao nosso trabalho, né? Sabemos e temos percepções de que precisamos avançar, mas tivemos um ano de muitos frutos positivos dentro das escolas, dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos projetos, e temos sim, nesse momento, uma análise crítica do que podemos avançar para o próximo ano. Tivemos momentos muito ricos, com palestras, com professores, com grandes estudiosos da educação que vieram de Belo Horizonte para falar sobre o PIBID dentro desse contexto político. O que é o PIBID, a importância dele. No mês passado, aconteceu na UENG, Unidade Divinópolis, o primeiro seminário institucional do PIBID. O evento teve como tema Experiências Compartilhadas, a construção da prática docente. E um dos objetivos foi promover a troca de experiências e a integração entre os subprojetos do PIBID. Ao expor meu projeto, lá na mesa temática, e as outras pessoas exporam também, a gente colocou a temática, mas como que os alunos abordaram? Como que foi a experiência? Como que foi estar na escola? Essa atividade foi bem aceita? Então, cada um trouxe a sua vivência, a sua particularidade para dentro da discussão. O seminário do PIBID ele foi muito importante para integrar todos os trabalhos. Então, a gente conheceu os trabalhos dos outros subprojetos, então são 7 subprojetos. A gente conheceu os trabalhos dos outros subprojetos, foi muito bom, os alunos aprenderam demais, deu grandes ideias para a gente nos nossos próprios subprojetos e foi bom também para a gente ajudar os meninos nessa preparação de como apresentar trabalhos, como escrever resumos. Então foi um momento muito importante de integração e também de crescimento para os nossos alunos. E foi uma troca de experiências tão grande na sala de aula, porque cada curso apresentou o seu lado, a sua visão, o projeto que fez, aquilo que quis propor na escola. E aí a gente começou a apontar os erros, aquilo que deu errado, aquilo que poderia ser modificado, a fim de deixar alguma bagagem para aquelas turmas que vierem a posteriori. E isso foi o fundamental do evento. Esse encontro, ele também demandou uma experiência de trazer a comunidade, né, de modo geral, a conhecer os nossos projetos, a discutir conosco os projetos. E ele também implicou, que aí a gente percebeu nos projetos que foram, né, que foram divulgados, uma necessidade maior de pesquisa. Quer dizer, o próprio PIBID, na sua ação pedagógica, na sua ação dentro das escolas, ele estimulou
pesquisa por parte dos nossos alunos. Nossos alunos querem saber o resultado dessas aplicações, nossos professores querem saber o resultado do PIBID na escola, a escola quer saber do ponto de vista científico esses resultados. Intensificar o diálogo entre universidade e escola pública no processo de formação inicial de professores é importante, a fim de melhorar a qualidade de ensino, tanto nas escolas quanto nas universidades. Para isso, o investimento em programas como o PIBID, que incentive a educação no Brasil, deve ser ampliado. O que realmente, de fato, precisa, né, é algum projeto de política pública que volte mais para a qualidade do ensino. Tá? O aluno não só como aquele receptor de informação, mas o aluno como protagonista, não é um aluno que vá produzir conhecimento, né? O que falta é isso, uma educação de qualidade. E também alguma política pública voltada para a participação familiar, que muitas vezes fica oculta. Não é? O pai não vem até a escola, não sabe da realidade e tudo mais, né? E a participação da família é de fundamental importância na formação do aluno, né? Sou uma grande defensora da educação integral. Eu acho que é necessário. A educação integral, ela é importante, né? Que os alunos possam ir para a escola, passar o dia na escola. Nós sabemos que a boa parte dos pais não tem... precisam trabalhar, essas crianças ficam em casa sozinhas, às vezes sem um acompanhamento pedagógico importante, que elas precisam, algumas mais, outras menos, mas também tem uma outra questão. Como o tempo escolar, né, ele é limitado, vamos dizer assim, o turno que a criança adolescente vai para a escola, a gente ainda tem uma educação muito conteudista. E então se estuda matemática, português, história, geografia, ciências, química. Beleza, essas disciplinas são muito importantes. Mas hoje a gente sabe também muito bem como que a arte, como que a música, como que a expressão corporal, como que o esporte, né? Como que isso tem um impacto super positivo na formação do sujeito. Políticas públicas precisam avançar do ponto de vista, né, de valorizar a categoria profissional dos professores, né? O PIBID é uma dessas demandas, né, uma dessas questões, mas ainda precisamos avançar. Temos avançado, mas precisamos avançar mais. Nós não podemos pensar que o PIBID vai solucionar o nosso problema, né, da educação. Ele é um dos programas de políticas públicas. Porém, precisamos sim ter programas que incentivem a melhoria salarial desse professor, incentive a formação continuada, acredite nesse professor enquanto não só um dador de aula, mas uma pessoa que precisa ter tempo para estudar, que mereça, né, esse papel de formação dentro da nossa sociedade. Muitos avanços ainda são necessários, mas nós percebemos e estamos vendo o PIBID como um dos avanços hoje para a promoção do incentivo à docência, né? Se antes tínhamos alunos que estavam em sala de aula cursando licenciatura e não queriam ser professor, depois do projeto essa visão mudou, né? Temos alunos hoje que nos falam que querem ser professor porque experimentaram através do PIBID e gostaram de ser professor. Então, eles vão lutar pela causa, né, da classe trabalhadora dos professores. Então, o PIBID ele se mostra aí um diferencial dentre tantos que precisamos ter ainda em nosso país. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa e que conhecemos mais sobre o Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID. Se você quer saber mais informações sobre esse importante tema ou sobre qualquer outro tema, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa.